Olá, queridos, graça e paz. Que Deus abençoe, que Deus possa visitar a sua vida neste dia, que Deus possa trazer graça sobre você. Nós estamos aqui hoje dando continuidade àquilo que o Senhor tem falado e eu queria hoje continuarmos falando sobre a armadura de Deus. A gente vem falando já algumas vezes sobre isso, já falamos uma parte, segunda parte. Eu queria falar um pouco sobre a armadura de Deus. E o curioso de tudo isso é que Paulo, ele escreve a carta à igreja de Éfeso, ele está dentro da prisão, aprisionado, e ali a sensação que a gente tem, que nos parece, é que ele olhando ali o soldado romano que vigiava, que estava ali vigiando, ele tem uma revelação de Deus, e essa revelação ela é assim de uma forma muito tremenda, porque ele começa a olhar a estrutura da armadura daquele soldado e ele começa a vincular de uma forma, a gente pode falar com metáforas, né? Cada parte daquela armadura relacionada a questões espirituais, a questões que são relacionadas de uma forma muito grande ao Senhor. E ele fala de uma situação que nos faz entender. Ele transfere aquela visão que ele está tendo física daquela armadura, ele traz aquilo numa revelação de Deus para a armadura de Deus. E é o que eu quero falar um pouco agora com você nesse momento, e ele nos fala sobre a armadura de Deus. Ele não traz aquela visão ali que ele estava vendo de forma natural, mas ele transfere ou transforma de uma forma revelada pelo Espírito de Deus, aquela armadura, uma armadura do Senhor. E a sensação que a gente tem é que ele estava ali se revestindo dela para as lutas, para as guerras que viriam. E ele começa dizendo que a luta não era contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não era contra homens, mas contra principados, contra governos, contra autoridades espirituais das trevas. Essa era a sua luta. E ele começa dizendo sobre uma daquelas partes da armadura, e eu queria compartilhar com vocês hoje. Ele começa dizendo assim: estáis, pois, firmes. Efésios capítulo 6, verso 14. Estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Eu queria falar um pouco sobre isso. O cinto da verdade. O cinto é o eixo de toda a armadura, é aquilo que é o centro da armadura. Todas as outras partes da armadura vão estar ligadas ao cinto. O cinto é que segura todas as estruturas da armadura. Depois eu vou colocar aí para você uma imagem, você vai ver, você pode estar vendo agora uma imagem, e você vai ver que ela é aquilo que centraliza toda a estrutura da armadura. A couraça ela é colocada, mas também tudo está ali centralizado no cinto da verdade. E ele diz: cingidos os vossos lombos com a verdade. E a sensação que a gente tem e que nós percebemos é que Paulo está tendo uma revelação de Deus. Percebemos isso claramente. Mas isso não vem simplesmente de uma forma assim, a gente pode dizer, aleatória, ou de uma forma inesperada. Não é isso. Paulo era um judeu, e como um judeu ele conhecia as escrituras, a Torá, as Haftarah, que são as leituras dos profetas. Ele conhecia tudo isso, ele tinha a leitura dessas coisas. E eu queria ler um texto para vocês que está em Isaías, no capítulo 11, no verso 5. Diz assim: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aqui está falando do Messias, falando do Senhor Jesus. E quando nós juntamos justiça e fidelidade, nós encontramos uma coisa que chama-se verdade. A verdade é uma consequência quando nós temos justiça e fidelidade. Quando nós juntamos essas duas coisas, nós temos um resultado que se chama a verdade. Não há justiça sem verdade e não há fidelidade. Não há como nós vivermos um tempo de fidelidade
se nós não estivermos vivendo a verdade. Então Paulo vê ali o cinto baseado eu tenho certeza, de uma revelação de Deus, claro, mas baseado naquilo que ele já lia nas Escrituras, naquilo que ele já conhecia das Escrituras. E ele traz essa ideia dessa armadura de Deus, que na realidade é do Messias, é de Jesus. Jesus é esse que se cingiu e que está cingido com essa armadura. E nós temos aqui o cinto da verdade, que é o eixo de todas as coisas. É impossível nós vestirmos essa armadura se nós não tivermos em princípio na nossa vida a verdade. Certa vez Jesus disse que quando nós conhecermos a verdade, nós seremos libertos. Nós seríamos completamente libertados. Então o que nós temos aqui, e eu queria começar essa série de mensagens que a gente vai estar falando sobre a armadura de Deus, sobre o cinto da verdade. A verdade é aquela que realmente centraliza toda a nossa vida no Senhor. Jesus certa vez disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. A verdade está entrelaçada diretamente com Jesus. É impossível nós nos revestirmos desta armadura se nós não tivermos no centro da nossa vida o Senhor Jesus. É impossível nós nos revestirmos dessa armadura se Jesus não for aquele que vai trazer ou vai ser o eixo de todas essas partes da armadura na nossa vida. É impossível nós termos o revestimento. É impossível. Veja, é impossível nós nos revestirmos desta armadura se o Senhor não for o centro de tudo isso na nossa vida. Se não vivemos essa verdade que o Senhor nos traz e que Ele é a verdade, é impossível nós vivermos ou nos revestirmos ou nos cingirmos dessa armadura se essa verdade não nos libertar. É impossível. É impossível vivermos isso. Então o que eu queria deixar hoje para você é que nós precisamos cingir a nossa vida com a presença do Senhor. No sentido de que Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o eixo. Para que as demais partes dessa armadura comecem a ser montadas ou agregadas na nossa vida. Eu queria deixar isso para você hoje. Queria que você guardasse no teu coração. Se você já entregou sua vida ao Senhor, aleluia, faça dele o centro da sua vida. Faça dele, aquele que tenha todo o governo e toda a autoridade sobre cada passo e sobre cada coisa que você venha fazer. Como diz a palavra no livro de Apocalipse, o que tenho contra ti é que deixaste o primeiro amor. O primeiro amor aqui não é somente, a gente às vezes interpreta isso como relacionamento lá atrás quando aceitamos Jesus, mas é quando nós deixamos o nosso primeiro amor da vida. Você pode amar sua esposa, seus filhos, você pode amar muitas coisas, você pode ter amor, não a coisas materiais, esquece isso, coisas materiais a gente não tem que amar, mas você pode ter amor aos seus filhos, aos seus pais, à sua esposa, às pessoas que estão próximas de você, os seus amigos, mas o nosso primeiro amor tem que ser e deve ser o Senhor Jesus. É esse que não podemos deixar, é esse que não podemos, abrir mão. Então que a gente possa voltar, como diz o próprio texto, e ali onde caímos, onde deixamos o primeiro amor, e reconquistar esse sentimento e esse posicionamento do Senhor na nossa vida. Que Deus abençoe, que o Senhor te encha. Depois estaremos falando mais sobre as demais partes da armadura. Que o Senhor encha a tua casa e a tua família com a presença dele. Fique na paz.